Olá, bom dia a todos. Vamos fazer a economia em ação dessa quarta-feira e em cima dos dados da produção industrial e GPDI, muita coisa foi divulgada. Bem, produção industrial veio, por falta de palavra melhor, veio horrível, veio muito ruim mesmo, desacelerou menos 2,1%. Eu esperava menos meio, o mercado até esperava uma queda maior, menos 0,9%. Tudo isso daí em conjunto mostra que aquela leitura que a gente fez no início do ano, de PIB para baixo, por conta da produção industrial, elevação de salário, diminuição de receita, tudo isso aí está se confirmando. Particularmente em janeiro, o que você teve, isso daqui é a variação do gráfico da produção industrial anual, né? Então você teve aqui o período de crise muito forte, aí você teve esse repique, né? Esse repique aqui que a gente vê é muito porque a base de comparação estava baixa, né, um ano atrás, então não é tão importante ver isso não, mas você vê aqui, ó, já está aqui querendo ficar no terreno negativo, mas é aqui que preocupa. Quando você pega aqui produção industrial, abre bens de capital é azul, bens intermediários é vermelho e bens de consumo é verde. Bens intermediários e bens de consumo estão mais ou menos no mesmo patamar, mas reparem, a produção de bens de capital subiu bastante, né, nesse período aqui, 2003, 2008, né, quando começou a crise, na verdade, um pouco antes mesmo, 2003, vamos colocar esse período aqui, subiu bem, caiu, voltou ao mesmo patamar e começa a cair. Aí teve essa queda muito forte aqui agora. Bem, só para colocar aqui, esse período aqui era o período de superávit comercial muito forte. Isso daí tem implicações sérias. Ontem na Economia em Ação eu falei sobre tinha um dinamismo que a gente estava importando no sentido de que estava exportando esse dinamismo, ele estava importando o dinamismo, agora ele está exportando o dinamismo até déficit comercial, que era esse período aqui. Isso daqui não está se repetindo, está se traduzindo, não conseguiu avançar mais por uma série de motivos. Taxa de juros elevado, câmbio muito apreciado não, mas o câmbio apreciado. Não quero dizer com isso que a gente não tem isso como, vamos dizer assim, interiorizar o crescimento econômico, depender mais do Brasil do que de fora para crescer mesmo, porque a gente está criando uma classe média, a gente tem amplos recursos, enfim, daria para fazer isso muito bem, sim. Mas o fato é que a produção industrial parou de crescer e caiu agora forte. Caiu por conta das férias coletivas dadas ao setor automotivo. Bens de capital tem um peso muito grande de venda de automóveis, não, venda de caminhões, que cai, né? Não foi produzido caminhões, então não foi produzido bens de capitais, né? Também. Isso daí então é uma queda muito atípica. Quando eles voltarem a produzir, só de ligar as máquinas vai dar uma esticada muito forte. Mas o que a gente tem que ter em mente, né, é que isso daqui, esse comportamento de dar férias coletivas, é reação à situação de elevação do custo da mão de obra para uma receita menor por conta de importados. E vale lembrar que o setor automotivo fez um acordo com o governo naquela questão do conteúdo nacional, que era para barrar, né, entrantes, tipo empresas chinesas de carro que estavam vindo para o Brasil, era para meio que segurar, né, essas pressões. Mesmo assim, teve que dar férias coletivas. Então, isso tudo para dizer que o nosso cenário para 2012 está bastante, acho que acertado, 2,4%, 2,3% de crescimento. Olha lá, isso e ontem, né, a gente já teve a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2011, né, e a gente viu que cresceu aqui só 0,19% o investimento, ou seja, foi o que menos cresceu na ótica da demanda, mostrando aí que é a fragilidade mesmo do setor industrial brasileiro. Bem, não preciso dizer que o ministro da Fazenda deve estar extremamente preocupado com isso. A presidente Dilma também não deve estar tranquila com essa situação. Bem, então, produção industrial veio muito ruim. Isso é um dos vieses que eu falo lá da Selic. Daqui a pouco eu vou falar da Selic. Bem, outro viés é que saiu o GPDI. O GPDI veio muito bem, obrigado. Saiu de 0,30 em janeiro para 0,07. Essa queda aí fez aí o acumulado em 12 meses, na variação anual, em vermelho é o IGPDI mesmo, né? Caindo fortemente. E aqui em azul é que o eixo está no GPDI, como ele teve um comportamento mais forte, acabou não evidenciando tanto, mas em azul é o IPC, índice de preço do consumidor, e está caindo bem, né? Em agosto, setembro do ano passado estava em torno de 7%, agora está em 5,6%, afundando mesmo. E se você pegar o IGPDI e o IPC-TI de um mês de fevereiro e comparar com o de outros anos, sempre a partir de 2004, né? Eu já expliquei para vocês porque eu não pego 2003, que é a questão da eleição do Lula, etc. e tal. Mas se você pegar
Por exemplo, o IGPDI, que é o gráfico, a barra azul. Fevereiro de 2012, de 2011, 2010, por aí vai. Repara em 2010 e 2011 como foi alta a inflação logo no início do ano. Olha como está aqui agora. Está num patamar bastante razoável. Então, realmente, 2010 e 2011 teve um conjunto de choques muito grandes, que é a tese central do Banco Central, a respeito de parte da inflação que foi observada. O Banco Central, na minha opinião, está sendo muito claro aí com a inflação, está sendo muito correto nas avaliações dele. Então, retrocedeu bem. Se você pegar o IPC, que é o vermelho, né, e comparar, por exemplo, 2010, 2011, olha que patamar estava, rodando em torno de 0,68, 0,50, agora veio 0,24. Então, um patamar até bastante comportado, o IPC. Bem, isso daí, né, sugere, né, ou pelo menos aponta, vou deixar nesse gráfico aqui para a gente pegar, na verdade eu vou deixar o gráfico esse daqui da produção de bens de capital é assustador, vou deixar aqui para a gente ficar vendo isso aqui para não esquecer. Bem, o que a gente tem aí hoje, né? Então vai ter a decisão do Copom, né? Então, muita gente falando, não, 75 pontos base de corte, 100 pontos base de corte, uma fofocaiada danada no mercado. Eu acho que não vai ter grande surpresa. Eles vão cortar em 50. Por quê? Porque se eles cortam menos, se eles são mais conservadores que o resto do mercado, eu acho que isso daí pode jogar a taxa de juros mais longa para baixo. Tem algumas questões aí que são importantes. A questão principal para o Banco Central, de novo, para o Banco Central, é jogar o juro longo para baixo, porque se ele conseguir convencer o mercado que a gente pode ter um ponto de equilíbrio de juros mais baixo, isso vai permitir abrir a janela de oportunidade para o governo mexer na remuneração da poupança. O governo não vai mexer na poupança, que é um tema politicamente espinhoso, se não tiver certeza que o mercado vai reagir de forma positiva a isso. Porque não adianta nada ele cortar a remuneração da poupança, desculpa, eu olhei aqui no gráfico, achei que era a curva de juros, mas não adianta nada ele cortar a remuneração da poupança se o mercado esticar os juros. Então ele vai ficar queimado politicamente, ainda tendo efeito nenhum nos juros. Então o Banco Central tem que preparar esse terreno. Para preparar esse terreno, tem que jogar a parte longa para baixo. Então é isso esse jogo que ele vai tentar operar no mercado. Eu acho que ele tem chance de ser bem sucedido. PIB para baixo, atividade para baixo, a inflação se comportando muito bem. As projeções para a inflação em 2013 estão elevadas, está subindo, mas os economistas de mercado, eu inclusive, meia culpa, a gente tem errado muito as projeções de inflação e sempre para cima. Se você compara em 12 meses, né, por exemplo, o esperado para o IGPDI agora em fevereiro, que veio aí num patamar de 3, alguma coisa, era esperado 6%. Em fevereiro do ano passado, se você perguntasse para a gente, qual que você acha que vai ser o IGPDI daqui a 12 meses? Estava em 6%. Como a gente vai agora falar também da inflação de 2013 e acreditar que está certo isso? Não está. Então, eu acho que o Banco Central tem feito, sim, um esforço muito correto de identificar os motivos da inflação brasileira. Tem um componente que é mão de obra? Tem. Esse preço vai subir? Em alguma medida vai, não tem muito como fugir disso. Só que, por exemplo, o preço da mão de obra já acelerou, o custo do salário subiu bastante, só que a taxa de desemprego vai parar de cair tão forte. Então, vai se acomodar os preços, para de ter choque. É isso que o Banco Central está falando e ele está correto, na minha opinião. O mercado está muito terrorista com isso. Isso eu estou dizendo por quê? Porque se ele cortar só em 50 e a curva ameaçar cair, é só o ministro da Fazenda trazer o assunto da caderneta de poupança, que vai fazer isso mais no final do ano, depois que acabar a eleição. Quando ele fizer isso, a curva afunda de vez. Então é isso que eles estão querendo, essa estratégia de implementação, na minha opinião. E o que aconteceu hoje não deve alterar o plano de voo geral do governo, do Planalto, do Banco Central. Bem, esse é o Economia em Ação de hoje, muita notícia, infelizmente notícia ruim quando se trata de produção industrial no Brasil. Mas se tiver alguma dúvida, quiser os gráficos, aí está no comentário diário de hoje, esses gráficos, a gente vai conversando aí primeiro. Bem, é isso, um bom dia e ótimos negócios a todos. Até!